o Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação de 2022 até o dia 30 de setembro. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal entre as crianças na faixa etária de 1 a menores de 5 anos. Considerada erradicada há quase 3 décadas do país, a Organização Pan-Americana de Saúde destacou que o Brasil corre um risco muito alto de reintrodução da poliomielite. Para trazer mais esclarecimentos sobre essa doença e sobre a importância da vacinação, recebemos no Vitalidade de hoje o coordenador do setor de imunizações de Novo Hamburgo, enfermeiro Edson Silva. Enfermeiro Edson, seja muito bem-vindo aqui novamente ao nosso programa. Falando agora, já falamos sobre várias vezes as campanhas de vacinação, da gripe, o senhor nosso parceiro aqui do Vitalidade, trazendo informações para a comunidade. E hoje sobre, então, essa prorrogação, né, do prazo, principalmente para a vacinação da polio. Olá, Tati. Inicialmente agradecer mais uma vez o convite. E é muito importante essa parceria com os meios de comunicação, porque a gente percebe que estamos em busca de aumentar nossas informações em relação à grande valia que são as vacinas hoje. Eu acho que a questão do Covid retratou muito bem isso, né? O controle que se ocorreu através da grande vacinação de massa do país como todo e do mundo. E agora com essa questão que para nós estava sob controle, e como tu disseste, o último caso no Brasil da doença foi em 1989. O Brasil ganhou um certificado de erradicação em 1994, as Américas erradicaram a doença e estamos em risco novamente em função das baixas coberturas vacinais. O Brasil e outros países como Peru, Haiti também estão, né, República Dominicana, nesse risco iminente da reintrodução dessa doença. A que se deve isso? As pessoas deixaram de se vacinar, com a pandemia os pais se preocuparam tanto com essa questão da vacinação contra a Covid e deixaram de atualizar a caderneta dos filhos. O que aconteceu? Né? O vírus está circulando novamente? Bem importante esses teus questionamentos, Tati, até para atualizar a nossa população hamburguense do real risco epidemiológico, mundialmente falando. A partir do mês de julho, houve um caso notificado nos Estados Unidos, em Rockland, nos Estados Unidos, de um paciente jovem, um adulto jovem, que está com um quadro de poliomielite, que não viajou, que não circulou no próprio país. Isso quer dizer que algumas pessoas que vieram aos Estados Unidos nessa região estavam portadoras do vírus, da poliomielite, assintomáticas, e acabaram, esse cidadão acabou entrando em contato com o vírus e está com sequelas da doença. E, de fato, até mesmo os Estados Unidos, quando a gente diz até mesmo, porque a estrutura e toda a organização americana em relação à saúde é um modelo, e é evidente que a gente tem que ressaltar isso, mas os próprios americanos estão com baixas coberturas de vacinação em relação à polio. E o que tu retrataste em relação ao Covid foi um dos fatos nos últimos 2 anos que fez uma certa restrição das pessoas de circularem nas unidades. Porque se disse muitas vezes, e se repetiu, né, Tati, que existia necessidade de isolamento e se evitasse a circulação das pessoas em qualquer ambiente. Só se ia a serviços de saúde em situações de sintomatologia do quadro Covid, em busca de exames, ou até mesmo para a vacinação contra o Covid. Esse era o foco principal. E inicialmente o público adulto é que estava sendo ofertada a vacina do Covid. E as vacinas do calendário básico ficaram abaixo dessa procura e desse interesse da população. E em função da despreocupação, né? Despreocupados com o fato, porque não tem mais casos de poliomielite, como eu disse, o Brasil foi o último em 89. Muitos dos nossos pais hoje, na faixa etária de 30, 35 anos, 40 anos, não conheceram ninguém com poliomielite. Então isso é uma doença que para eles ainda não está provada de que está acontecendo e que pode acontecer, né? Mas, de fato, com baixas coberturas vacinais e como tu retrataste, vários países da América não atingindo, porque a ideia é de atingir 95% da população, principalmente de crianças da faixa etária até 5 anos, tu evitaria que esse vírus reintroduzisse nos estados, nos países. Por quê? Porque tu consegue bloquear a circulação. Porque esse é o processo da vacinação, esse é o processo e a metodologia de campanha é isso, vacinar num curto espaço de tempo, em torno de 30 dias, que é o processo, o maior número possível de pessoas. Porque se eventualmente esse vírus vier a atingir alguém da nossa cidade, não vai conseguir multiplicar-se na população, por quê? Porque as pessoas estarão imunizadas.
Essa vacina vai bloquear a transmissão viral. E a cobertura vacinal ela está abaixo em todo o Brasil. E a realidade de Novo Hamburgo, enfermeiro, quais são os objetivos em termos de índices e como está agora? Que porcentagem de crianças nós já conseguimos atingir? Os últimos dados dessa semana, Tati, nós chegamos a 40%. Então, tu imagina, nós temos uma população, para a nossa comunidade entender, de 12 mil crianças dessa faixa etária de 1 a 4 anos e 11 meses. Nós já vacinamos em torno de 4, 5 mil crianças ainda, até esse momento, né? Então, existe uma preocupação de resgatar. O próprio Ministério da Saúde, percebendo que o país como um todo não conseguiu atingir as metas, porque as coberturas em diversos estados está muito aquém do necessário, inclusive o Rio Grande do Sul ainda está na frente de muitos outros, porque fez 50%, mas ainda está longe da meta que é 95%, prorrogou. A campanha iniciou dia 8 de agosto, a gente teve um dia D, que foi um sábado, no dia 20, e era para encerrar no dia 9 de setembro. Foi prorrogada até o dia 30. Então, até existe a oportunidade das pessoas ainda buscarem as nossas unidades, não vai faltar vacina, nós temos vacina disponível. O Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria Estadual da Saúde, nos enviou todo o quantitativo para os 100%, se fosse o caso, de nós atingirmos 12 mil crianças, nós temos 12 mil doses à disposição, né? Então, quer dizer, as unidades estão dispostas a atender. Inclusive, Tati, a gente fez trabalhos extramuros, que a gente costuma nomear hoje, que é aquilo, nós saímos de dentro do posto, fomos atrás das nossas crianças. Nós chegamos a ir nos domicílios das nossas crianças, com os nossos agentes comunitários, nós fomos nas escolas de educação infantil públicas e privadas, e aí um agradecimento à abertura que houve dessas instituições, porque de fato isso não é só um trabalho que vai recompensar a Prefeitura de Novo Hamburgo, isso é um trabalho que vai evitar que nós tenhamos doenças, que circulação de um vírus, de uma doença, inclusive, que é nociva em grandes aspectos ao ser humano, que provoca deficiências permanentes, irrecuperáveis. Não existe tratamento à presença do vírus no nosso organismo. Então, nesse fato, há necessidade de uma participação pública e privada, porque todos ganharão com isso. É como foi a questão do Covid. Houve uma junção de esforços para que a gente pudesse ter o êxito. Então, agora também a gente está pedindo esse momento para esse resgate. Essa vacina é a gotinha. Isso mesmo. Até é importante explicar, Tati, como é o calendário. Sim, são dois aspectos. Porque essa é uma dose, seria uma dose de reforço, Isso. porque a criança já teria sido imunizada antes, né? De fato, esse teu questionamento é esclarecedor para a gente dizer de que, independente das nossas crianças estarem com o calendário básico da rotina que o Ministério da Saúde recomenda para todas a partir do nascimento, em dia, todas as doses aplicadas, essa dose é uma dose a mais, certo? Então, para explicar como é o calendário atual. Hoje, as nossas crianças, a partir de 2 meses, recebem a vacina inativada contra a poliomielite, na sigla VIP. É uma vacina que tem o vírus da polio inativado. Nesse conteúdo, há uma aplicação intramuscular aos 2 meses, 4 meses e 6 meses. Após isso, um reforço com 15 meses da vacina polio oral, que é a gotinha, né? São 2 gotinhas, e 4 anos mais um reforço, 2 gotinhas, certo? Esse é o esquema básico que todas as nossas crianças, a partir de 2 meses até menor de 5, têm que ter. Independente que ela tenha as vacinas aplicadas a partir de 1 aninho, ela deverá receber essa dose de reforço. Porque o Ministério entende o seguinte, que a maioria das crianças vão responder bem à vacina. Porque é isso, vacina entra no corpo dos nossos filhos, das nossas crianças, e leva um tempo para criar a resposta imunológica. O que é isso? A criação de anticorpos que vão prevenir a exposição dela caso ela venha se entrar em contato com o vírus. Então, ela faz a vacina e aí faz a sequência 4, 6 meses para aumentar a titular de anticorpos, para ela criar mais resistência e mais 2 reforços. Eventualmente, algumas dessas crianças podem não responder adequadamente à vacina. Como, eventualmente, pessoas que fizeram vacina de Covid não criaram anticorpos, como fizeram vacina contra hepatite não criaram anticorpos, porque isso é do indivíduo. Mas, de fato, todas devem se vacinar, independente disso ser avaliado. E aí essa dose a mais, Tati, vem em busca de descobrir falhas vacinais e proteger aquelas que, eventualmente, não estão com o calendário em dia. Porque é isso também. Nesse período, a gente está atualizando as carteirinhas das nossas crianças. A criança que chega na unidade sem a vacina da polio, já se olha as outras vacinas também. A gente
vai imunizá-la contra outras. Nós temos hoje na rede mais de 19 tipos de vacinas para ofertar para a nossa população gratuitamente. E bem importante que a gente depois pode detalhar um pouquinho cada uma delas. Mas em cima disso, quanto mais vacina nós colocarmos na nossa comunidade, menor o risco da transmissão do vírus. E os pais que por um acaso perderam, né, ou esse tempo, ou as crianças têm mais de 5 anos, não precisam ficar tão preocupados, porque elas já receberam, né, como o senhor falou, aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Isso. Mas lembrando que até o dia 30 de setembro ainda dá tempo da criança receber a gotinha. Isso. O público-alvo dessa campanha nacional, a população de 1 até 4 anos e 11 meses. Os menores de 1, para entender, farão a vacina injetável, que esse é o programa do Ministério. Então, quem ainda não fez a de 2, de 4, de 6 meses, pode atualizar a carteira. Não perde o prazo por estar hoje, um exemplo prático, Tati, com 5 meses e só fez a de 2. Vai na unidade, faz a segunda dose e aí 2 meses depois é agendado a terceira dose. Não perdeu a vacina. Porque isso também às vezes passa no imaginário das pessoas que como ela não conseguiu estar lá na unidade exatamente com 4 meses, ela já não vai poder mais fazer. Não, pessoal, pode. É importante que vá à unidade. Não se perde a memória imunológica, como a gente chama na epidemiologia. O que foi feito de vacina fica lá no registro do nosso organismo. O que tu vai fazer é reforçar os anticorpos e vai atualizar o calendário. É isso que a gente vai fazer. E lembrando, como o senhor falou logo no início, que a polio é uma doença grave que não tem tratamento, né? E aqui ela afeta o sistema nervoso e causa paralisia, né, pode causar, né, a paralisia nos braços e nas pernas. É uma característica de quem tem a dificuldade de caminhar, né? Isso, e ela pode ser confundida, como tu disseste, é uma doença neurológica, também para nossas equipes médicas, clínicas. Alguns profissionais nunca tinham visto ou não viram doenças como a poliomielite, pacientes com quadro clínico de poliomielite. Então, até essa dificuldade na anamnese, na investigação, pode acontecer. E aí, o próprio relato das matérias que a gente tem acompanhado da Organização Mundial da Saúde e até das fontes de saúde, de informações de saúde dos Estados Unidos, esse é o relato. Provavelmente tenham tido outros casos já nos Estados Unidos, para ter essa positividade nesse primeiro oficialmente relatado, de que pacientes assintomáticos ou pacientes com diagnósticos diferentes e que de repente não fizeram uma investigação para descobrir se tem o vírus. Os exames que se faz para investigar é exames de fezes, porque o poliovírus o vírus selvagem, que é o vírus da doença, fica restrito nas fezes. Ele acaba tendo fluxo digestivo, intestinal e aparece nas fezes. Então, esse é um processo que se faz de investigação através do exame de coleta de fezes de um paciente sintomático. E existe características que não sejam paralíticas, por exemplo, assim, a pessoa pode ter a polio e não ficar com essa restrição? Pode acontecer, como em muitas das doenças, o portador assintomático, né, que é aquele paciente que acaba não ficando doente e transmite. Um outro exemplo muito característico, as meningites. Pacientes, é uma transmissão via oral, secreções, gotículas, né, como foi Covid, doenças de vias aéreas, o processo de transmissão, e que podem, meningite, transmitir para pessoas e acabar tu tendo a bactéria nas vias aéreas, no teu organismo, e em ti não ter sintomas. Então, o indivíduo é que vai depender da circulação, mas de fato, independente dessa questão individual de cada um de nós, a vacinação é benéfica para qualquer cidadão. É o único mecanismo hoje de prevenção contra a polio. Falando um pouquinho mais das outras vacinas, né? Sarampo também teve há pouco tempo uma preocupação bem grande em relação a essa doença, que se aumentasse ou se retornasse, né? Se falou bastante, teve uma campanha bem ampla. Essa campanha, além da polio, também é uma campanha de multivacinação, justamente pela questão da atualização das cadernetas? Isso mesmo, Tati. Assim, nós, além da polio, que é o nosso foco principal, a gente também está atualizando as carteiras de vacina das crianças até 14 anos, os nossos adolescentes, né? E aí tu falaste bem, o Brasil também tinha um certificado de controle da rubéola e do sarampo. Em 2016 nós ganhamos um certificado pela Organização Pan-Americana.
acabamos perdendo esse certificado pela reintrodução do vírus novamente no país, pela reintrodução de pessoas vindas de regiões de outros países, como a Venezuela, exemplo que posso retratar para você, que entraram por Amazonas, Rondônia, hoje estão em vários estados do Brasil e não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso. No próprio país dele não existia uma cobertura adequada de vacinação, então eles não estavam sendo beneficiados por vacina e acabaram trazendo consigo o vírus do sarampo também, né? Além de outras questões. E agora muitos deles estão sendo vacinados no nosso país. E de verdade o vírus do sarampo também é altamente contagioso, se transmite muito rapidamente, né? E é importante que quem não fez a vacina do sarampo, contra o sarampo, que na rede pública é chamada tríplice viral, é cachumba, rubéola e sarampo, são 3 componentes no mesmo produto, ela tem indicação de 1 a 30 anos, 2 doses, com intervalo de 30 dias, e pessoas acima de 30 anos, pelo menos uma. Então, vale para toda a população também. Então, quem não tem registro, não fez a vacina, procure uma unidade de saúde nossa que será imunizado. E nos nossos adolescentes que, porventura, não tenham a carteira, perderam, extraviaram, vamos lá, vamos vacinar. Porque esse é aumento de titulagem de anticorpos, é aumento de defesas no nosso corpo. Então, vacinar é importante. Se eu perdi minha carteira, por exemplo, não vou porque eu não sei se eu já tomei ou não, tem algum problema se eu tomar repetido? Alguma vacina tem algum problema se eu tomar repetida? Muito importante essa pergunta, né, Tati? Porque as pessoas também alimentam certas questões fantasiosas em relação à vacina e ficam nesse entendimento. Vai ter uma superdosagem. Evidente, quando eu falei que, por exemplo, triviral tem 2 doses, há um intervalo entre essas 2 doses. Mas uma pessoa que perdeu seus documentos, um adolescente que a mãe acabou extraviando a carteira e não lembra mais, e ele certamente também não vai lembrar que vacinas tenham feito, nessa faixa etária, ele pode receber a vacina e isso não vai colocar o seu organismo em risco. De novo, vai só aumentar as defesas contra o vírus. Porque, como eu comentei contigo, Tati, existe uma falha vacinal. Porque a histórica dele lá de criança, pode ser que hoje os anticorpos deles não sejam suficientes para ele se colocar em risco com os vírus, né? Por quê? Porque ele não tem suficientemente vacinas para se proteger. Então, revacinar uma pessoa só vai ajudá-la a se defender desses vírus que são altamente nocivos, né? Aproveitando também a sua presença, não posso deixar de perguntar em relação à vacinação da Covid, que idade nós estamos aqui para os adultos, né? E como fica a vacinação das crianças aqui em Novo Hamburgo? Assim, a gente não pode nunca deixar de falar e é importante dizer que no início da nossa conversa, a vacinação do Covid trouxe um benefício muito grande e Novo Hamburgo está dentro desse rol. Nós já aplicamos mais de 500 mil doses na nossa população. Isso é um trabalho árduo de todos, né? E eu acho que os meios de comunicação também foram fundamentais para desmistificar muita coisa em relação à vacina. Hoje a gente já não tem aquela questão das dúvidas se a vacina seria boa ou não. Ela é boa, ela é importante, está ajudando, reduziu o número de internações, reduziu os óbitos. Isso é notório, os dados informam isso e retratam isso, né? Não precisa só o enfermeiro Edson falar isso dos benefícios que a gente conquistou. Hoje, o Ministério da Saúde estabelece, em termos de vacinação, disponibilidade da vacina de 3 anos até 90, 100 anos. Está disponível para todos os públicos, né? Isso é uma grande valia. Nós, em Novo Hamburgo, temos vacina para o nosso público infantil, de 13 e 4 anos, estamos usando a vacina Coronavac. As crianças de 5 a 11 anos estão fazendo a vacina Pfizer pediátrica. Os adolescentes usando a Pfizer para os adolescentes, inclusive os adolescentes hoje já têm direito a um reforço, o primeiro reforço para adolescentes, então de 12 a 17 anos. Os de 18 ou mais estão fazendo 2 doses e mais um reforço. Os imunocomprometidos de 18 ou mais têm direito ao reforço 2. E no momento, Novo Hamburgo está fazendo o reforço 2 para 40 ou mais. Tá? Isso é importante e estamos sendo questionados, acho que esse espaço é importante a gente esclarecer. O reforço 2 seria a 4ª dose? 4ª dose, isso. Que bom, só para... na nossa nomenclatura é D1, D2, reforço 1 e reforço 2. Mas popularmente seria a 4ª dose também, né, Tati? Algumas cidades, por conta própria, tomaram decisões de já fazerem a 4ª dose. Por exemplo, Porto Alegre já estão imunizando de 24 ou mais. Novo Hamburgo está aguardando uma posição da Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, que sempre
ela age através de resoluções da Comissão Intergestores Bipartite, que é um conjunto de secretários de saúde dos municípios, em conjunto com o Estado, e que define as ampliações e o aumento das faixas etárias. Então, ainda Novo Hamburgo está seguindo, como muitos outros, 40 ou mais. Né? Mas isso vocês vão escutar de outras cidades que já decidiram reduzir essa faixa etária, e como Porto Alegre já começou com 24 ou mais, o R2, reforço 2 ou quarta dose. Né? Então, temos vacinas em todas as unidades. Claro, em relação às crianças, nós temos restringido alguns postos, importante dizer, Canudos, Santo Afonso, Lomba Grande, Casa da Vacina, estão restritas à vacina de criança. Pelo volume ser menor e o número de doses disponíveis não ser tão grande, para evitarmos perdas, porque essas vacinas, depois de abertas, elas têm um período de vida útil para ser usada, horas, 6 horas, algumas delas, outras 8 horas, então a gente não coloca em todas para não ter uma perda muito grande de doses, né? Mas o público adulto tem vacina em qualquer unidade. São hoje, para se informar mais uma vez, 25 unidades de saúde entre o UBS e o SF, e além disso a nossa Casa da Vacina, que é ali na Frederico Link 900, no centro. E precisa ser agendado algum horário ou é só a pessoa interessada a ir até uma dessas unidades? É procura espontânea, senhora. Espontânea. É para todo mundo, é aberto, né? É importante que as pessoas busquem as unidades, inclusive até pegando o gancho, as unidades, as vacinas de rotina também estão disponíveis todos os dias. A polio é todos os dias, segunda a sexta-feira, não fechamos ao meio-dia. Inclusive tivemos extensões de horários, é importante ressaltar isso. Unidades de Canudos, Santo Afonso estenderam além das 17 horas. A Casa da Vacina todos os dias está aberta até às 19. Os últimos 3 sábados agora do mês de setembro, nós abrimos a casa das 8 às 17 horas. Inclusive também tivemos a oportunidade no dia 20 de setembro de ter feito uma atividade no desfile gaúchos, né, que foi muito importante, né, onde a gente também aproximou com a nossa comunidade, porque é aquela questão que nós retratamos no início. Existe uma despreocupação da nossa população, porque a doença não está presente, felizmente mesmo, mas se nós não ressaltarmos de que eventualmente ela pode chegar, né, e até gosto de dizer uma frase, Tati, eu também trabalho com epidemiologia, que é o controle de doenças, e na epidemia a gente diz o seguinte: para adoecer basta uma viagem de avião. Porque é isso, né? O Covid provou. Ela estava lá na China, quando vimos estava em todos os mundos, né? Em todos os países, em todas as regiões, né? Porque foi isso. As pessoas se deslocam, independente das restrições que existem, né? Dos cuidados que existem, né? Todas as medidas de prevenção. Mas as pessoas estão por aí. Hoje eu estou em Novo Hamburgo, amanhã eu posso estar no Paquistão, que é um país endêmico para a poliomielite. E depois retornar ao meu país e aí a tiracolo trazer algum problema de saúde como a polio. Enfermeiro, no calendário vacinal do SUS, tem alguma vacina para varíola? Atualmente, é importante dizer, a varíola também é uma doença que foi erradicada, né? E aí com a vinda do monkeypox, a varíola dos macacos, e que estão acontecendo, Novo Hamburgo também é uma cidade que também tem casos positivos em relação a isso, o Ministério da Saúde está para receber uma remessa de vacina para esse tipo específico de doença, né? Estamos aguardando, provavelmente até antes do final do ano isso deva chegar aos municípios do Brasil como um todo, direcionada para alguns grupos. O que a gente tem ouvido dos meios de comunicação, os meios de informação de saúde, é que ela seria direcionada para os trabalhadores de saúde inicialmente, e depois, à medida que os casos venham a crescer em termos de epidemia, sim, se houver o caso, vamos torcer que não, aí se ampliaria para outros grupos, né? Mais ou menos como foi com a questão do COVID. Da vacina da Covid. Isso, começar gradativamente, começou com trabalhadores, idosos, que eram os públicos mais expostos, mais vulneráveis na época, e depois foi se ampliando, tanto é que hoje, como eu retratei, já estamos vacinando de 3 a 4 anos, inclusive já temos aprovação de uma vacina de 6 meses, né? Sim. Então, certamente a gente vai poder fazer isso. Importante aproveitar, Tati, se me permite, não tem intervalo entre as vacinas, tá, pessoal? Pode se fazer em qualquer momento, pode tomar a gotinha, a criança tem 3 anos e depois fazer a vacina do Covid, não precisa esperar. Não interfere como a da gripe interferia, né? Não interfere. Até hoje também a da influenza não interfere. Tá. Aproveitando, temos vacina da influenza disponível em todas as unidades ainda. Claro que a sazonalidade de maior risco é o período
inverno, né, no nossa região sul, mas ainda quem tiver interesse de se imunizar contra a influenza, contra o vírus H1N1, o vírus da gripe comum, procure uma unidade nossa, também está a vacina. De 6 meses a 100 anos, todo mundo pode se fazer, não tem contraindicação, tem indicação inclusive, principalmente para as pessoas que têm um comprometimento imunológico mais sensível, mais comprometidos com alguma patologia, alguma doença crônica, esses realmente têm prioridade, né? Mas está disponível para toda a população hamburguense. Enfermeiros, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem a quem está nos acompanhando pela TV Câmara e também pelo YouTube. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, né? E a gente sabe de quanto é importante informação. E o que nos falta, pelo menos o que a gente percebe, é esclarecimentos, informações da prioridade, da valia que as vacinas estão no nosso sistema. E são produtos gratuitos em todos os serviços públicos do Brasil. O Brasil é pioneiro no Programa Nacional de Imunizações. É um programa que estabelece essa questão de ofertar vários produtos que trazem um benefício muito grande à nossa saúde. E aproveitando, ainda estamos com a vacina da polio à disposição, na faixa etária de 1 a 4 anos e 11 meses. Todas as unidades do município de Novo Hamburgo têm a vacina à disposição. Nós temos que buscar 95% de cobertura. Nós temos 12 mil Até dia crianças. 30 de setembro. Até dia 30 de setembro. Busque a unidade mais próxima da sua residência. E, principalmente, independente se o seu filho está com as vacinas em dia, é uma dose de reforço, é uma dose a mais, vai ser uma garantia para que seu filho não venha a ter problema. Se está em dia, ótima notícia. Mas se não, busque a unidade de saúde, vamos atualizar a carteirinha, não perdeu a vacina, em qualquer momento ainda pode receber. Estamos à disposição da nossa população para evitarmos a reintrodução de uma doença que por muitos anos a gente desconhecia e que agora já aparece em alguns países que também. E uma doença grave, né? E uma doença grave que pode causar sequelas irreversíveis nas nossas crianças e na nossa população. Muito obrigada, então, enfermeiro, mais uma vez pela sua disponibilidade, nosso parceiro aqui no Vitalidade, sempre trazendo informações sobre a importância da vacinação para a comunidade. Eu que agradeço, Tati. Obrigado. Obrigada. Nosso bate-papo de hoje chegou ao fim. Conversamos com o coordenador do setor de imunizações de Novo Hamburgo, enfermeiro Edson Silva, sobre o esquema vacinal, especialmente das crianças, com destaque para a imunização da poliomielite, doença que corre o risco de voltar ao nosso país após quase 30 anos de erradicação. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e também pelo YouTube dessa emissora legislativa. Um abraço a todos e até o próximo Vitalidade.